Boa tarde a todos e a todas. Hoje, então, a gente, no Fórum de Interdisciplinaridade, o palestrante Guilherme, é isso? Então, em nome francês, Guilherme Leturc, doutor em Geografia Social pela Universidade de Maine, França, e pós-doutorado da Unicamp. Eu estava conversando com ele, eu não conheço, eu sou coordenadora de projetos da Propesc, para quem não me conhece, meu nome é Bartira, e eu estava conversando então com ele, estava me dizendo algumas coisas sobre a trajetória dele no Brasil e na França, e hoje então a palestra que ele vai proferir vai ser a interdisciplinaridade de grandes projetos de desenvolvimento, e então ele vai fazer uma explanação. O nosso fórum dura em torno de 1h30, a gente vai tentar ser pontual com o fim, então, que seria às 19 horas, mas vamos ver se ele consegue nos dar o recado em torno de 1 hora, e a gente deixa meia hora para podermos trocar algumas ideias, enfim, conversar e fazer algumas perguntas, se for necessário. Gostaria que o Guilherme, então, falasse 5 minutinhos sobre a trajetória dele, que eu acho que é interessante, e então depois entrasse no tema. Tá? Ele vai usar o microfone que a gente está gravando e é necessário. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, queria agradecer à professora, o Carlos Greff, que não está aí, a PUC, para me convidar hoje para participar desse evento sobre a interdisciplinaridade. É um prazer um pouco falar de minha pesquisa, de minha trajetória. A professora pediu de falar um pouco de minha trajetória. Eu vou iniciar um pouco com isso na apresentação, já está previsto. Eu tentei fazer um conjunto entre a minha trajetória e a pesquisa. Então, vai juntar os dois e vocês vão poder fazer algumas perguntas sobre qualquer dúvida depois. Eu me acostumei aqui no Brasil a pedir desculpa desde o início para meu português. Eu sotaque francês, que mesmo com os esforços, as aulas de português está continuando. Mas acho que dá para entender. Eu já dei várias palestras, então se tem qualquer coisa que vocês não entenderam, no final a gente leva qualquer dúvida, tá? Então hoje eu vou falar sobre interdisciplinaridade e grandes projetos de desenvolvimento. O assunto, na verdade, vai ser mais ainda sobre a questão das usinas hidrelétricas, temas que eu trabalho há mais tempo, e algumas coisas além das usinas hidrelétricas. Uma introdução, uma apresentação da pesquisa rápida. Depois vou falar da pesquisa e o quadro metodológico. Então, aqui vou falar um pouco da trajetória das diversas pesquisas que desenvolvi. A geografia e a interdisciplinaridade, eu achei interessante de iniciar a partir do meu próprio percurso, minha própria formação, que é de geógrafo. Como pessoas falam aqui no Brasil, em sangue puro, eu fiz da graduação até o doutorado na geografia, mas eu acho que é interessante a partir de uma disciplina para desconstruir um pouco ela e ver os interesses para a interdisciplinaridade. E no final, alguma análise de resultados das pesquisas que eu desenvolvi para algum assunto mais concreto e algumas pistas de pesquisa que pode ir além, algumas aberturas. Então, a introdução à apresentação. O grande tema, o grande foco da minha pesquisa são as barragens, usinas hidrelétricas e os impactos espaciais e sociais no Brasil. Eu sempre pesquisei no Brasil desde o mestrado e desde o início do doutorado eu pesquisei o tema das usinas hidrelétricas. E tenho 3 temas centrais na geografia que me interessam, que eu estou desenvolvendo minha carreira com isso, é a questão da migração, da adaptação e do espaço de vida. São conceitos bem geográficos que eu estou tentando trabalhar e desenvolver. Eu pesquiso há mais de 10 anos no Brasil inteiro. Tive a chance e a oportunidade de conhecer diversos estados, muitos estados, e o interior dos estados também. No Rio Grande do Sul eu conheço muitos locais onde foram instaladas usinas hidrelétricas. Uma pesquisa de doutorado na França, mas com um campo de pesquisa no Brasil. E já desde os meus mestrados, fiz 2 mestrados, que é um pouco diferente do sistema naquela época. A minha pesquisa aconteceu aqui no sul do Brasil, primeiro sobre os sem-terras, e a segunda sobre a questão do plantio direto do arroz no Rio Grande do Sul, e a divulgação dessa inovação agrária. A pesquisa é bem geográfica. Minha formação é na geografia social, meu doutorado é geografia social e regional,
mas eu tive um complemento, eu fui orientado também com orientação por um demógrafo. Então já iniciei meu doutorado não só na geografia, mas com uma outra disciplina, a demografia. E outras pesquisas que eu desenvolvi depois foi no quadro, depois do doutorado, foi no quadro de professor visitante, onde eu fui 2 anos na Universidade Federal de Santa Maria, e no pós-doutorado na Unicamp, onde eu estou ainda atualmente. Então, a questão da pesquisa e o quadro metodológico, eu vou fazer as 3 etapas, doutorado, o professor visitante, a pesquisa rápida que eu desenvolvi lá, e depois o pós-doutorado. No doutorado, o tema era barragem, atingidos, migração e espaço de vida. Era o início desse tema para mim, então era um tema aberto ainda. A questão das barragens no Brasil, para entender um pouco melhor o tema, aqui uma localização no final de 2008 das barragens em obra ou funcionando no Brasil inteiro. Hoje tem um pouco mais de ponto, infelizmente no Brasil está continuando a crescer esse elemento. E minha área de estudo era a bacia do Rio Uruguai, que vocês devem conhecer, aqui na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma noção da importância das usinas hidrelétricas no Brasil, aqui você pode ver a potência hidrelétrica do Brasil, essa mapa, eu não sei falar em português essa palavra, eu vou explicar. Uma mapa que se adapta à superfície que vocês estão vendo, se adapta da potência, aqui na potência hidroelétrica. Então a importância do Brasil representa a importância da hidroeletricidade na produção energética do Brasil. Um elemento central no estudo da geografia social é a população humana e as paisagens onde elas se inserem, o território e os locais. Então, você pode ver aqui um atingido, é o local do Rio Uruguai onde ele estava morando. E a questão social, hoje no Brasil, é relacionada ao movimento social dos atingidos por barragem. Essa foto é interessante porque você pode ver o acampamento que foi construído em 2007, na frente do Rio Uruguai. E bem aqui, hoje, você não pode ver mais esse saltinho porque foi construído exatamente nesse local, a barragem de Foz do Chapecó. Então, eu tive a oportunidade de ver antes da construção da barragem, já as populações se mobilizando. A metodologia da pesquisa de doutorado era o primeiro, como um tema novo para mim, eu fiz uma pesquisa exploratória de uns 7 ou 8 meses no Brasil inteiro, e principalmente no Sul, para conhecer os locais, para conhecer as famílias, para conhecer os dados disponíveis, e para ter uma ideia bem boa do que eu iria pesquisar, do que eu poderia fazer. Para poder alimentar essa pesquisa que eu queria fazer, eu aproveitei para viajar. Eu fui no Nordeste para ver outra barragem de Sobradinho, que eu vou falar um pouco depois. Eu fui a conversar com outros pesquisadores que trabalhavam o tema, que seja no Rio e São Paulo. Então, tive essa abertura no primeiro passo do doutorado para fazer um quadro bem regular, bem organizado do que eu queria pesquisar. E depois eu fiz uma escolha tanto espacial quanto temporal, do que eu iria estudar. Então, aqui onde eu fui para conhecer os locais e algumas atores-chaves da pesquisa, focando um pouco mais sobre o sul e a bacia do Rio Uruguai, eu decidi trabalhar as 2 barragens de Foz do Chapecó e Machadinho. Essas 2 barragens, para mim, era muito interessante, porque uma de Machadinho já foi construída tem que fazer o cálculo agora, 16 anos atrás. No momento que eu estava lá, fazia 6 anos. Enquanto a barragem de Foz do Chapecó ainda não tinha nada. Você podia ver na foto, não tinha nenhum início da obra. Então, foi uma escolha de ver 2 barragens em momentos diferentes. E assim me permitiu de analisar as migrações das famílias e os impactos da barragem antes da construção, já preveram antes o que estava acontecendo, e depois da construção da barragem. E aqui vocês podem ver as 2 barragens que eu estudei, e a barragem de Itá no meio, que eu usei como ponto de comparação e às vezes como ponto de ajuste para algumas questões mais práticas. E você pode ver também os municípios atingidos que eu visitei para poder entender melhor os impactos sobre as famílias atingidas. O município de Curitibanos aqui não está ligado diretamente com o Rio Uruguai, porque foi famílias de Machadinho atingidas que foram reinstaladas
em diversos locais do município de Curitibanos. Então, por isso que ele não está diretamente ligado com a barragem, mas tem população. A pesquisa continuou e eu desenvolvi a metodologia entrevistando diversos atores ligados, que sejam as empresas de construção da usina, o movimento dos atingidos por barragem, os sindicatos rurais, as prefeituras, todas as populações envolvidas, os atores envolvidos. Eu apliquei mais de 250 questionários para casas, para as residências de atingidos. Então, tive um esquema, era atingidos antes da barragem, no caso do Foz do Chapecó, populações que iriam ser atingidas, e algumas, às vezes, sabia que iriam ser atingidas, e outras nem sabia que iriam ser atingidas, e as populações de Machadinho, da barragem de Machadinho, que foram já atingidos naquela época há 6 anos. Então, tive esse foco temporal para ajustar os questionários, porque cada vez era um elemento diferente. Eu criei, naquela época, eu fui atrás dos dados, como as usinas hidrelétricas são empresas privadas que são construídas, são empresas privadas que produzem a barragem, que vão produzir os análises, os estudos. Eles disponibilizam os estudos de impacto ambiental, o AI e a RIMA, mas as informações concretas, os dados concretos, era muito difícil de ir atrás, mas eu consegui algumas coisas. Eu posso voltar a falar depois. O tratamento das informações, dos dados, e tive uma confirmação e um acompanhamento dos locais que eu fui entrevistar as famílias e as pessoas, que eu voltei um ano depois para verificar o que estava acontecendo. Então, aqui, dois slides para apresentar as duas barragens. O primeiro, Foz do Chapecó. Então, minha foto tinha acontecido aqui, e aqui bem o saltinho que você viu na foto precedente. O tipo de paisagem, a população atingida. E a barragem de Machadinho, um pouco maior em termos de reservatório e de obra, a paisagem e a população atingida. A segunda pesquisa relativa a esse tema que eu desenvolvi foi durante um período em Santa Maria, como professor visitante. Eu estava com menos tempo, menos recursos, e eu decidi fazer uma pesquisa que tinha a ver com a questão da instalação, da pré-instalação de uma barragem. Eu tinha uma aluna lá na geografia, na graduação, que era de Itapiranga, de Santa Catarina, na limite oeste de Santa Catarina. E essa aluna sabia que eu trabalhava isso e veio conversar comigo. Parece que vai ter uma barragem no meu município, todo mundo está preocupado. Eu já sabia dessa barragem e fazia 30 anos que pessoas falavam que iria ser construída uma barragem. Já a Eletrosul falou no final dos anos 80 que iria construir essa barragem, e até hoje eles falam que vão construir a barragem. Então, com essa aluna e mais um outro aluno, a gente foi lá várias vezes para poder estudar o impacto, o pré-impacto, na verdade, da barragem sobre a população local. E a gente percebeu algumas coisas bem interessantes, porque as famílias já estão se preparando há anos a essa barragem aparecer. Então, tem famílias que venderam as terras na beira do rio para ir embora. E pouco a pouco tem uma inseminação assim dentro das cabeças das pessoas que essa barragem vai ser ruim, vai impactar eles, e tem um tipo de depressão assim um pouco que aparece. Então era um estudo interessante. Aqui vocês podem ver a localização da possível barragem, se um dia ela aparece, e os municípios atingidos. E umas fotos para ver um pouco o tipo de paisagem de localidade que seria impactada. A pesquisa que eu estou desenvolvendo agora no pós-doutorado, eu participo de um projeto de pesquisa sobre os impactos de Belo Monte, os impactos socioambientais de Belo Monte, a grande usina hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, no Pará. Na verdade, são dois projetos diferentes que trabalham junto. Um projeto financiado para a FAPESP, com o professor Emílio Morin, professor dos Estados Unidos, do Michigan State University, que trabalha sobre os impactos sociais da barragem e ambientais. E a professora Márcia Grisotti, da Universidade Federal de Santa Catarina, tem um projeto financiado para o CNPq sobre os impactos em termos de saúde dessa barragem. Então, os dois projetos trabalham juntos, os membros dos projetos trabalham juntos, as pesquisas, tudo está sendo junto, e a gente trabalha com também outros
pesquisador, tenho outra pós-doutorando que trabalha comigo, tenho 5 alunos de doutorado, e a gente trabalha com vários professores lá da Universidade Federal do Pará e da Universidade Estadual do Pará. Então a gente está uma equipe grande pesquisando, tentando de avaliar e entender os impactos sociais e ambientais da usina hidrelétrica de Machadinho na região de Altamira. Porque nosso foco não é só o local de implantação da barragem, não é só a cidade de Altamira, que é mais próxima da barragem, mas é toda a região ao redor de Altamira e ao redor de Belo Monte. Só para ter uma ideia do tamanho da usina hidrelétrica, acho importante de ter noção do quanto impactante pode ser a obra. E aqui eu vou tentar explicar um pouco a barragem de Belo Monte, rapidamente, os impactos e a organização dela que ela tem no espaço. A foto que você viu antes, a barragem principal está aqui. O reservatório, o primeiro reservatório, a parte cinza que vocês podem ver, tem uns canais de derivação aqui, que vão continuando, criando o segundo reservatório mais amplo, que está em cima da cama básica do rio Xingu. E então tem aqui uma segunda barragem para bloquear esse segundo reservatório. São várias pequenas paredes para bloquear a água e 2 grandes barragens. A produção concreta de energia vai acontecer aqui e aqui. O impacto da barragem, principalmente, vai ser o desvio da água do rio Xingu, porque toda essa parte aqui vai perder entre 70% e 80% do fluxo de água. Vai ser, como se chama, essa volta grande, vai ser uma volta grande seca. A gente não sabe exatamente quais vão ser as medidas que vão acontecer, mas é importante porque aqui são as terras indígenas, as principais terras indígenas da região de Altamira, do rio Xingu. E aqui, exatamente aqui, deveria aparecer, se continua se desenvolvendo desse jeito, a maior minas de ouro do Brasil. É uma imensa mina de ouro que deveria aparecer aqui e impactar também toda essa região da Volta Grande. Então, os 2 projetos, na verdade, tanto Belo Monte, que é essa mineração de ouro que deveria aparecer, são quase ligados. Mas isso tem que esperar para ver exatamente o que vai acontecer, porque essas conexões não são bem claras ainda. A minha pesquisa dentro dessa equipe é em 2 tempos. Primeiro, sobre a questão urbana, os impactos da usina de Belo Monte sobre Altamira, a cidade de Altamira, que é uma cidade grande. Antes da instalação da usina, em 2010, tinha quase 80 mil pessoas em Altamira. E hoje, a estimação pelo responsável do IBGE local é de 130, 140 mil pessoas. Em termos de 5 anos, tive um pulo de 60 mil pessoas, mais ou menos. E sobre a questão urbana, eu estou desenvolvendo uma pesquisa bastante ampla, baseada sobre entrevistas com as populações locais, os atores, a prefeitura, as empresas, os movimentos sociais, os pesquisadores locais, baseando também sobre questionários. A primeira etapa era a construção de um questionário e a aplicação de um questionário com 500 domicílios em toda a cidade de Altamira, que foi aplicado em 2013, para ter um panorama geral da população de Altamira, que seja atingida ou não. Isso não importava, a gente tem uma ideia exatamente do que é a população de Altamira, e a gente pode confrontar essas informações com os dados do IBGE. A gente tem um acompanhamento contínuo, são 2 alunos que eu superviso lá em Altamira, que estão sempre lá, são alunos da Universidade Federal do Pará, que acompanham todos os dias as informações locais, as populações, os dados que saem, as notícias, e vão pesquisando para a gente, assim, quase um trabalho de jornalista, mas mais orientado para a pesquisa que nos interessa. A gente desenvolveu também, depois da primeira pesquisa, como toda a cidade de Altamira, uma pesquisa de 250 famílias atingidas dessa vez, populações que foi removida do local onde elas moravam e que foi instalado em novos locais dentro da cidade de Altamira. Eu vou mostrar depois a situação delas. E a ideia de fazer de novo essa pesquisa ao longo dos anos, a gente está acompanhando isso
por diversos viés. A primeira é a aplicação de novos questionários. Também a gente está desenvolvendo uma pesquisa por telefone, que não está sendo fácil, mas é uma tentativa, é uma experimentação de pesquisa. E a ideia também daqui a um ano, de fazer uma pesquisa sobre as populações ribeirinhas que for se mudar especificamente para Altamira, as populações ribeirinhas atingidas. E aqui seria um foco especial para esse tipo de população. Aqui uma foto do mirante de Altamira. Vocês podem ver o rio Xingu no fundo. É uma cidade grande, as pessoas ficam surpreendidas no tipo de cidade que pode ter ainda na Amazônia. E aqui você pode ver uma foto interessante tirado para a Folha de São Paulo sobre o novo bairro do Jatobá. É um bairro que já recebeu, na verdade, já terminado, as famílias atingidas. Então, você pode ver o tipo de instalação. Eu vou falar um pouco mais depois sobre os impactos urbanos. Então, a segunda fase da minha pesquisa sobre os impactos de Belo Monte é a questão rural. Altamira é um dos centros da Transamazônica. E a instalação de Belo Monte vai ter impactos sobre toda a região da Transamazônica. Então, por entender isso, eu tive que voltar. Eu não conhecia essa região, então tive que voltar a estudar a Transamazônica. Eu tive a oportunidade e a chance que o principal chefe do projeto, o professor Moran, trabalha na Transamazônica há mais de 40 anos. Ele fez o doutorado dele nos anos 70, lá em Altamira, e na região. Ele morou dentro das casas do INCRA, dos travessões da Transamazônica. Então, a gente tem muitas informações e a gente fez esse trabalho histórico de conhecer essa região bem específica para o Brasil. Uma pesquisa exploratória, no primeiro tempo, conhecer um pouco melhor, no meu caso, a Transamazônica, que eu não conhecia. E depois a gente decidiu aplicar um questionário em 400 lotes agrários ao longo da Transamazônica, sobre um espaço de 120 quilômetros, mais ou menos. Vou mostrar um mapa depois para entender melhor. Para aplicar esse questionário, foi mais ou menos 3 meses de aplicação do questionário. Foi 20 alunos envolvidos, alunos de Altamira, que sofreram bastante, porque a gente passou para todas as imagens que você pode ter da Transamazônica, da lama, da chuva, da seca, todas as coisas ruins que podem acontecer, dos caminhões atolados, tudo isso aconteceu. Então, eu vivi isso e foi interessante viver isso, e os alunos vão se lembrar disso também. E a gente fez essa pesquisa através de um questionário. Foi aplicado um questionário de mais ou menos 25, 30 páginas para cada família dessas 400 famílias escolhidas ao longo da Transamazônica. A pesquisa envolvia também um mapa mental. Tinha descrição tanto da parte agrária, das produções agrárias dos lotes, da interação com os vizinhos, e também uma parte sobre a população e a economia de cada família, dados mais demográficos. Em torno de 2, 3 horas de aplicação do questionário para cada aluno. Então, por dia, cada aluno aplicava 1, 2 questionários no máximo. A escolha dos locais, a construção do questionário, tudo isso levou muito tempo. A organização, toda a parte logística também levou um bom tempo. Aqui, para ter uma ideia do que estou falando, aqui em Altamira, um dos centros da Transamazônica, e a gente estudou toda essa parte até aqui, mais ou menos. Aqui em Uruara, a gente parou um pouco antes do Uruara. A gente trabalhou no município de Uruara, mas a gente não chegou a ir até a sede. Aqui é a ocupação histórica dos lotes que a gente está estudando. Você pode ver a concentração mais antiga ao redor de Altamira, e mais fica longe de Altamira naquele período, mais a instalação é recente. E aqui algumas fotos, e os alunos participando. Aqui são 2 fotos dos travessões da Transamazônica. Então, aqui eu acabei de apresentar as pesquisas que desenvolvi, tanto no doutorado como professor visitante na UFSM e no pós-doutorado agora. Eu vou focar um pouco sobre a questão da geografia e da interdisciplinaridade. O meu interesse para a geografia foi desde criança. Desde criança eu queria fazer geografia na graduação, nem tinha ideia do que era a graduação e tudo isso, mas tinha um interesse, tem uma história
atrás disso. Então, eu consegui fazer a geografia e sempre fui ligado a isso. E a ideia da geografia é que qualquer evento, qualquer fenômeno, ele está acontecendo em algum lugar. E talvez esse lugar, esse local de acontecendo o evento, ele tenha a ver com o acontecimento do evento. Um acidente de trânsito acontece em um local específico. Aconteceu porque as pessoas estavam bêbadas ou porque o sinal não funcionava. E isso vai influenciar, dependendo do local, influências os fenômenos. A geografia sempre volta a pensar o território, o espaço e o local. Uma visão e uma linha diretriz na pesquisa. E na minha pesquisa, os temas centrais que eu queria estudar é a questão da água e da energia. A localização foi o Brasil, a questão da fronteira, a Amazônia, a Pampa Gaúcha também. E os temas centrais da geografia enriquecem a pesquisa. No meu caso, minha análise geográfica ela foi colocada através de vários elementos. A mobilidade e a migração, o movimento, o fluxo de população, isso permite de entender o território, o espaço, como as pessoas vivem o espaço, as fronteiras e a rede. Eu estudei o Rio Uruguai, que faz fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vocês vão poder ver depois, vou explicar por que isso é uma fronteira, de fato, tem diferenças entre os dois. A paisagem, o local de implantação da usina hidrelétrica, a paisagem é importante na análise geográfica, e o território, o lugar, o espaço de vida são conceitos fundamentais na geografia. Além disso, a geografia tem um elemento histórico. Foi diversos exemplos que demonstrou que a geografia, o olhar geográfico ajudou a entender. Um pesquisador, o Dr. John Snow, descobriu por que estava acontecendo o cólera. Não sei se fala cólera em português. Cólera. Desculpa, cólera. Na cidade de Londres, no século XIX, a partir da localização dos locais das pessoas doentes. Ele localizou que tinha uma fonte no centro dos locais onde tinha pessoa doente, que essa fonte era o local do cólera. E essa aí a partir de uma análise espacial. Se ele não tinha feito isso, ele sabia que tinha alguma coisa envolvida com a água, mas ele não sabia onde exatamente o que estava acontecendo. A geografia também é urbana, uma análise histórica, para entender a morfologia urbana, hoje precisa sempre passar por um aspecto histórico. Por isso que a geografia é ligada com a história, porque muitas das análises geográficas iniciam para uma análise histórica. O outro elemento, o espaço, com produção das relações sociais e análises espaciais, a repartição da população, o uso do espaço segundo as populações, aqui mapas da repartição da população segundo o trabalho. E na cidade de Lille e as pequenas cidades ao redor. E você pode ver, um exemplo rápido, você pode ver que dependendo do tipo de emprego, as pessoas se localizam ao redor da cidade. E as classes mais ricas em algum lugar, as classes mais pobres em outro, e assim vai. Então, a geografia, a interdisciplinaridade na geografia, ela busca mais informação, ela busca outros olhares, outras metodologias para se complementar. A geografia é rica, você sabe, a geografia é uma disciplina que abrange muita coisa, a geografia econômica, a geografia política, geografia urbana, a geografia rural, a geografia física. A geografia se perde nisso também, óbvio. Mas esse aspecto interdisciplinar é importante porque vai enriquecendo a pesquisa. A geografia conversa com muitas outras disciplinas para as abordagens e a metodologia também. No meu caso, foi fundamental conversar com alguns sociólogos no Rio para poder entender melhor minha pesquisa de campo com as populações atingidas. E foi importante falar com alguns antropólogos de Chapecó e do Rio para entender o que é um caboclo no sul do país. Porque a definição do caboclo do Rio Uruguai não é a mesma que a definição do caboclo na Amazônia ou no Nordeste. E isso eu não tinha noção, foi uma metodologia específica que eu consegui aplicar. Então, essa troca de informação, essa visão diferente dos elementos de estudo, vem da interdisciplinaridade. E isso sem perder o rigor científico. Aqui eu vou colocar um elemento específico que meu diretor de doutorado, meu orientador de doutorado sempre falou: não esquece do rigor científico, não perde o caminho.
Pode abrir as portas, mas para fechar melhor depois sua pesquisa, para saber onde você está indo, e para não se perder. É importante. A pesquisa interdisciplinar sobre os impactos das barragens, aqui uma lista de como usar diversas disciplinas para alimentar minha pesquisa e minha visão do assunto. A demografia, sobre a questão das migrações populacionais e as mobilidades, tinha que ter noção de demografia, saber tratar com dados importantes, quantidade de dados, e saber lidar com fluxos populacionais. A história dos locais e do povoamento. Eu cheguei em regiões que eu não conhecia ou a região do Alto Uruguai, o oeste Santa Catarinense, então precisava falar com o historiador, ler a informação da história dos locais. A economia dos impactos em diversas escalas. Uma barragem hidrelétrica impacta diretamente o local onde ela está instalada, o município, mas também toda a região, o país. Belo Monte tem uma importância nacional, você sabe disso. Até internacional, para as barragens tipo Iguaçu, que é na fronteira com o Paraguai. A sociologia das famílias atingidas, não vou voltar a falar disso. A questão da ecologia humana e a relação das populações atingidas com o novo ambiente. A gente está falando de uma migração forçada, as populações têm que deixar o lar, domicílio, para outro domicílio, ela tem que se adaptar ao novo local. Não é só uma nova casa, é uma nova terra. Tem que produzir nessa terra, porque a maioria das populações são agricultores. Então, tem toda uma noção da ecologia humana atrás. A antropologia, como eu falei, o exemplo dos caboclos, das populações indígenas. A questão da saúde, são populações migrantes, populações que vêm construir a barragem, muitas vezes aqui no sul, são populações que vêm de São Paulo ou do Nordeste. E aqui, por exemplo, no caso da barragem de Foz do Chapecó, tinha um centro de acolhimento do migrante. Só que era o migrante que vinha de fora para construir a barragem. E nesse centro, a principal ação que estava acontecendo é casacos. Entregar casacos para a população nordestina que estava vindo no sul e que não tinha ideia do frio. Então, assim, a questão da saúde também importa, porque uma população masculina que vem trabalhar numa obra desse tipo, ela tem relação com a população feminina local, tem um aumento, muitas vezes, da prostituição, tem alguns problemas de saúde que vão aparecer. Vou mostrar isso nos resultados depois. A ciência política, com todos os atores envolvidos do setor elétrico, tem costume de falar que o setor elétrico no Brasil é um dos grandes setores com a melhor organização e defesa dos seus interesses no país. E as relações internacionais, tanto na questão energética e também quanto na questão da instalação, dos locais de instalação. Faz anos que fala de uma barragem entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, talvez vai acabando a aparecer. Aqui as análises e os resultados. Então, os impactos socioespaciais das barragens, eu vou abordar isso em 7 pontos. E o primeiro vai ser a questão do aumento da população, da migração e as mobilidades. Um dos resultados que eu tive da instalação da barragem de Machadinho, entre Santa Catarina, no norte, e o Rio Grande do Sul, é uma migração, principalmente da população do sul para o norte. As populações atingidas de Santa Catarina tiveram a chance de ficar no mesmo estado. Quanto à população do Rio Grande do Sul, os gaúchos, foi por uma boa parte deslocado para Santa Catarina. Aqui vocês podem ver um pouco as repartições. E isso, para você, talvez é nada, mas tive algum problema concreto falando com as famílias. Vai da questão do não encontro mais minha erva para fazer meu chimarrão, que é um problema grave para algumas famílias. Outra, a questão do atendimento no sistema de saúde, vários elementos assim. Então, é importante a questão da migração. Aqui são as migrações das pessoas que foram indemnizadas por dinheiro. Quando constrói uma barragem, aqui no sul, as famílias atingidas têm escolha entre receber uma nova casa com uma terra agrícola, isso ou num reassentamento rural coletivo, ou numa forma individual. O terceiro escolhe poder receber um dinheiro. Eles fazem uma avaliação do terreno e da casa e a empresa passa um cheque com tal valor e depois a família pode fazer o que ela quer. Aqui é o caso das famílias que receberam uma indemnização, uma casa e uma terra, mas de forma individual, sozinhas. E são as famílias que foram mais longe
da região, mas você pode ver que a maioria dos fluxos são na região, são concentrados. A maioria das famílias prefere ficar onde ela estava morando. Essa informação, eu acho que é interessante contar, é uma boa história. Eu estava no município de Piratuba, Santa Catarina, onde é instalada a barragem de Machadinho, e essa informação a empresa de construção da barragem não queria me dar, onde foi reinstalada as famílias com indemnização individual. Eles não queriam, eu tentei várias vezes, vários caminhos, várias vias. Eu estava na cidade de Piratuba, era fim da tarde, acho que 5h30, eu vi o EPAGRE e o Emater de Santa Catarina, e estava aberto ainda. E eu fui lá conversar, eu falei, quem sabe, pego algumas informações, eu estava sem muita esperança, mas eu fui lá. Eu me apresento, eu sento, eu não tinha um português tão bom assim, eu tinha um barulho bem importante lá no fundo. Falei, o que é esse barulho? A gente está destruindo alguns documentos antigos, porque já fazia 5 anos que a barragem tinha sido construída. Falei, mas vou parar porque está fazendo muito barulho. Ele estava passando os documentos numa máquina para destruir, não sei o nome. Nem em francês, nem em português, mas tudo bem. Você entenderá o que estou falando. E as pessoas que estavam me atendendo volta do local que estava destruindo, ele me mostra os documentos. Falei, mas isso são os documentos de uma listagem de todas as famílias atingidas para a barragem. A gente tem isso, mas não usa espaço, então a gente vai destruir. Falei, mas isso posso pegar? Tipo, você pode destruir, mas posso levar essas informações? Ele falou, faz um xerox aqui, eu te dou 1 hora, faz um xerox e volta. Só que tinha umas 50 páginas, porque era a listagem de todas as famílias, por uma, onde elas moravam antes da barragem ser construída e onde elas foram removidas, onde elas migraram. E o resultado dessa informação é esse mapa. E poder entender essa lógica do fluxo populacional, que as famílias queriam ficar mais próximo possível do lugar onde elas moravam. Eu dei uma chance de nada de conseguir essa informação. Eu consegui fazer o xerox rápido no hotel. Eu voltei, o cara está lá me esperando e continuo destruindo as informações. Mas, às vezes, no campo também tem um momento de sorte, de chance. Aqui um esquema apresentando o tipo de migrações que podia acontecer. Tem uma migração favorecida para os atingidos e no redor do local onde elas moravam, ao redor do reservatório da barragem. Mas tem também uma zona desconhecida. As famílias que recebem dinheiro de indemnização da sua terra, de sua casa, elas podem ficar a 50 metros onde elas moravam, se elas encontram o local, ou podiam ir para São Paulo, ou podiam ir para Porto Alegre, qualquer lugar. Então, tem uma falta de informação sobre esse aspecto das migrações. A mobilidade, aqui são fotos em Altamira, e vocês podem ver o aumento, alguns tipos de mobilidade em Altamira, as motos, os caminhões que passavam no meio da cidade, as caminhonetes. E aqui não dá para ver muito bem, mas aqui são filas de funcionários, de população que estão tentando entrar como funcionário da usina de Belo Monte, na Norte Energia. E são populações que não vêm da região, que vêm principalmente do Nordeste, ou do estado do Amazonas ou do Maranhão. A mobilidade específica, no caso de Altamira, impactada para Belo Monte, a água, na verdade, o reservatório fez subir a água do rio Xingu. Em Altamira, a água subiu. E tem vários locais que tive que tirar população, famílias, foi mais de 4.000 famílias em Altamira que foram removidas. E como modificou a paisagem urbana, aqui vocês podem ver o Igarapé Altamira. Além do Igarapé, que subia a água, tive que fazer as APP, as áreas de proteção permanente, perto do Igarapé. Então, todas as famílias que moravam aqui tive que se mudar. E foi construído novas estradas e novas pontes. O projeto inicial nesse Igarapé Altamira, para ajudar o fluxo interno, a mobilidade interna dos altamirenses, era 10 pontes previsto. No final, a Norte Energia construiu 3, porque era muito recurso e achou melhor construir 3 pontes. Esse Igarapé corta na metade a cidade de Altamira. Então, o fluxo vai ser bem difícil agora e tem que esperar ver o que vai acontecer. Aqui, o espaço de vida dos atingidos. Você pode ver na foto na esquerda uma família instalada perto do rio Uruguai, o tipo de paisagem, uma família sozinha,
perto do rio, que usa o rio de forma cotidiana para pescar, para brincar, para olhar, esse aspecto interessante, e onde elas foram reinstaladas. Um reassentamento rural coletivo aqui, onde tem um salão de festa, um galpão para jogar futebol, uma igreja, uma escola, uma paisagem totalmente diferente da precedente. Então, tem essa noção de espaço de vida, de onde a família mora, quais são os locais que ela frequenta no cotidiano, como que ela vive os locais ao redor. Aqui você pode ver a organização de um outro reassentamento rural coletivo, com a igreja de novo, a escola, uma lagoa artificial, toda uma estrutura espacial para receber os atingidos. Aqui a questão do espaço de vida, aqui na Transamazônica, é uma volta histórica. Eu vou passar para você entender como a Transamazônica evoluiu ao longo do tempo. Em 2008. Acho que tem... Não tem outro. Vou voltar. Você pode ver como evoluiu a Transamazônica e o espaço de vida das famílias modificou. Voltando, toda a parte vermelha são as casas, os lotes que foram ocupados. Nos anos 70 é bem no início, perto de Altamira, que fica lá na parte este. Mas pouco a pouco, as famílias foram mais profundas ao longo da Transamazônica, aqui, e nos travessões, pouco a pouco nos travessões. Para terminar, e hoje está mais ainda. Isso importa hoje, porque com a chegada da barragem de Belo Monte, tive um fenômeno interessante de modificação do espaço de vida das famílias. As famílias que moravam no lote da Transamazônica ouviram falar da barragem. É óbvio, não é fácil morar na Transamazônica como pequeno agricultor. Então, muitas famílias tiveram interesse de se mudar e procurar emprego na barragem. O resultado disso também tem pessoas que aproveitaram para comprar terras de forma mais barata. Tem uma concentração de terras e hoje tem grandes fazendas que estão sendo formadas ao longo da Transamazônica, um elemento que não estava previsto antigamente. E hoje essas grandes fazendas, elas principalmente trabalham com pecuária, enquanto antes tinha pequenos lotes de agricultor que trabalhavam principalmente o cacau. Adaptação e ecologia humana, como eu estava falando, se adaptar de um local perto do rio para uma outra terra, onde tem que plantar outro tipo de produção agrícola, não é fácil. Conhecer uma nova terra, conhecer um novo clima. No caso aqui, perto do rio Uruguai, Campos Novos, e uma terra totalmente diferente, já é o Planalto. Então, a adaptação ao solo e às práticas agrícolas é importante. A adaptação também ao lugar de vida. A família que está na esquerda é uma família de caboclo que foi removida depois de Machadinho e vivia assim há 5 anos. E, não dá para ver muito bem, mas essa família era em depressão. Ele estava olhando o campo dele na frente, uma terra que estava totalmente abandonada, tinha diversos lixos na frente deles. Ele estava deprimido e, conversando com eles, estava explicando que aguardava a primeira oportunidade para voltar onde eles moravam 5 anos atrás. Só que eles não sabiam que o lugar onde eles moravam não existia mais. Então, a situação de adaptação ao novo local é difícil. E do lado, no mesmo reassentamento rural, uma família de origem italiana, que não era caboclo, que construiu uma casa nova, destruiu a casa que ela recebeu, construiu outra casa, botou grade. A gente está bem no campo, não tinha por que botar grade, mas botou grade. Eu fiquei lá, tomei um café, o senhor me mostrou a caminhonete nova que ele tinha acabado de comprar, estava feliz, já tinha comprado a terra do vizinho do lado que não queria utilizar. Então tinha uma adaptação ao novo local. Essa família me falou que essa mudança de vida, esse fato de ser atingido para a barragem, foi que nem ganhar na lotérica. Para eles foi uma oportunidade de melhorar a vida. Então tem, de fato, adaptações positivas e negativas aos acontecimentos. Aqui a criação e a evolução do quadro de vida, vocês podem ver na esquerda um grupo de família que foi
mais ou menos abandonados para a estrutura de forma geral, esse grupo de família estava construindo sozinha uma igreja para a comunidade, com os próprios recursos. Todos os finais da tarde, a partir de 4 horas, eles estavam se juntando, as mulheres e os filhos, para brincar, para fazer crochê, fazer esse tipo de elemento, e os homens trabalhando na construção. E aqui outra foto, vocês podem ver um trator, eram 3 famílias que se juntaram para comprar um trator, para já trabalhar a terra de uma outra forma. Os impactos econômicos, esse é um elemento que está me interessando muito, os impactos econômicos, porque são poucas avaliações que são feitas dos reais impactos econômicos das usinas hidrelétricas. A gente sabe que tem um aumento da população e da demanda a partir do início da obra. Vai modificar toda a situação econômica local. Chega a população, aumenta a demanda. Com esse aumento da demanda, tem um aumento dos preços. Ainda hoje, para alugar uma casa em Altamira, porque nosso grupo de pesquisa, vamos muitas vezes em Altamira, a gente pensou em alugar uma casa. O aluguel de uma casa de 2 quartos é de 4.000 a 5.000 reais. Uma casa simples, em Altamira. Totalmente impossível. Então, tive um aumento dos preços. E você pode imaginar que as famílias locais, que não têm recursos adaptados, são bem perdidas. Com esse aumento dos preços, vai ter uma adaptação do mercado e na mão de obra. Como estava explicando, as populações da Transamazônica, muitas delas foram embora para trabalhar na usina hidrelétrica, só que essa obra da barragem é temporária. O que vai acontecer com elas depois? Então, essa adaptação, como ela pode acontecer? Uma estagnação do ajuste e uma diminuição dos preços, com o tempo, vai talvez se reestabelecer um preço justo, ou a economia evoluiu com o tempo. Uma usina hidrelétrica em mais ou menos 5, 6 anos de construção, então vai fechar o ciclo de construção, que depois que ela é construída, a usina hidrelétrica precisa de, no máximo, 100 pessoas para fazer ela funcionar. Tão grande que seja, não precisa de muita gente, é só verificar os painéis, 2, 3 guardas dando volta, não é muita gente. Quanto no pique, no maior momento da construção da obra civil de Belo Monte, foi mais de 35.000 funcionários. 35.000 pessoas trabalhando lá, enquanto no final vai ser 100 mais ou menos. Os impactos econômicos foi visto diretamente em Altamira, novas farmácias, novos comércios que apareceram, a farmácia do trabalhador, óbvio, e nas obras civis, a construção dos reassentamentos urbanos que eu estava mostrando, então novas casas sendo construídas. Os impactos econômicos também, aqui são casas do Jatobá, das casas que as famílias receberam, as famílias já mudaram as casas para construir um mercadinho, para construir uma farmácia na frente da casa que eles receberam como atingido, uma economia rápida. As famílias sabem se adaptar, sabem evoluir, às vezes. Os impactos econômicos também com a questão dos royalties. A barragem de Machadinho, construída de um lado, tem o município de Machadinho, no Rio Grande do Sul, e o município de Piratuba, no Santa Catarina. Só que, para cada barragem numa fronteira, ela tem que ter uma sede oficial. E essa sede vai receber em torno de 95% dos royalties. A sede de Piratuba. Piratuba também é um centro de águas termais, mas aproveitou muito dos royalties da usina hidrelétrica de Machadinho. Quanto o município de Machadinho quase não evoluiu, não recebeu muito dinheiro da construção da barragem e não evoluiu. Então, essa questão dos impactos econômicos é uma questão bem importante, bem interessante a continuar a ser pesquisada. Aqui, para também lembrar, as usinas hidrelétricas, hoje no Brasil, ela produz energia não para o local. Existe hoje, faz uns 5, 6 anos, o Sistema Interligado Nacional. A energia produzida em Belo Monte, ela vai no sistema interligado e vai desaparecendo. Pode ser utilizada em São Paulo, pode ser utilizada hoje na PUC, vocês não sabem. Então, as usinas hidrelétricas fazem parte de uma economia do setor elétrico nacional, até internacional, porque o Brasil importa energia do Paraguai, por exemplo. Então, é importante se lembrar disso. A questão das paisagens, os análises das paisagens, aqui é uma foto, não é muito bonita, óbvio.
Eu tirei essa foto no município de Sobradinho, em cima da barragem de Sobradinho, na Bahia. A barragem de Sobradinho foi construída nos anos 70, na Bahia, e o reservatório tem um comprimento de mais de 400 quilômetros. Aqui, essa lagoa não é natural. Antigamente existia o Rio São Francisco, que não era nada largo, e como foi construída a barragem, foi um reservatório imenso que foi construído. Eu tenho costume de dar esse exemplo, se vocês tentam procurar mapas antes dos anos 70 do Brasil, do continente sul-americano, vocês vão ver que na parte do Nordeste é tudo branco, não tem nada, está tranquilo. A partir dos anos 80, 90, vocês podem ver essa mesma escala, mesmos mapas, vocês vão ver um ponto azul no meio do Nordeste. Esse ponto azul é o reservatório Sobradinho. Tão importante é esse reservatório, ele mudou os mapas do Brasil. A paisagem aqui em Altamira, a orla de Altamira, a remoção das famílias que estavam morando lá, dos pescadores, é uma nova praia artificial que está sendo construída em Altamira, modifica totalmente a paisagem urbana e a orla do local. O mesmo bairro que estava mostrando antes, o bairro de Jatobá, é um bairro de mais de 1000 casas, recebendo populações atingidas lá em Altamira, e cada casa é para uma família atingida. Vocês podem ver na parte mais esquerda, são os locais de organização da construção. Hoje eles tiraram tudo isso e eles construíram outras casas, porque precisava de mais casas, e os estudos de impacto ambiental falavam que a limite era aqui, passaram um pouco mais da limite porque precisava mais casas, que foi construída na pressa. A paisagem, um dos canais de derivação do reservatório de Belo Monte, vocês podem ver aqui, a gente está no meio da Amazônia, teoricamente, e o tipo de impacto que pode ter na paisagem geográfica. A questão da saúde, em Altamira é bem interessante. Como eu falei, no pico da construção da obra eram mais de 30.000 pessoas, funcionários que moravam na região. Então, para um aumento tão grande de população, a questão da saúde tem que se adaptar. Precisa prever isso. Ele sabia que teria tantas pessoas chegando. Então, precisava novo hospital, novo posto de saúde, uma infraestrutura melhor para receber a população. A foto de baixo foi o Hospital Novo de Altamira. Aqui o centro não sei exatamente o nome, é uma das salas mais importantes do Hospital Novo de Altamira. O hospital é novo, segundo a Norte Energia, a empresa de Belo Monte. Na verdade, esse hospital novo foi construído em cima de um antigo posto de saúde de um bairro, o bairro Multirão. E essa foto eu tirei no final de 2014. Acho que 2015 essa de cima. Foi tirada no final de 2014. Faz quase 2 anos que esse hospital está desse jeito. Pronto, mas sem ninguém dentro trabalhando. Sem nenhum paciente podendo aproveitar do local. Porque apareceu uma briga entre a empresa Norte Energia, que se comprometeu a construir um novo hospital, mas sem assumir as responsabilidades. Quem que vai trabalhar, quem que vai pagar os gastos, e a prefeitura não quer assumir isso. A prefeitura de Altamira fala que não é responsabilidade dela, que já falta funcionários nos outros hospitais da cidade, e vai assim. Um novo posto de saúde foi construído no bairro Novo de Jatobá. Aqui é um local que eu gosto de ir cada vez que eu pesquiso no campo, porque eu imagino que ela não é mais, tinha uma médica cubana que sempre reclamava das infraestruturas, do que estava acontecendo, mas adorava o brasileiro. Falava, eu adoro trabalhar aqui, adoro receber a população. E aqui eu nem precisa dar receitas, eu explico às pessoas como utilizar a água, como limpar o cachorro, como limpar a casa, e já isso resolve tudo aqui. E era uma pessoa fantástica nesse local. Em Altamira também tive um outro aspecto ligado à questão de saúde, o saneamento básico, a instalação do saneamento básico, e a Norte Energia tinha, nos compromissos dela, para diminuir os impactos na cidade, de construir o saneamento básico. Então, durante 2 anos, todas as ruas de Altamira foram abertas, colocando cano para botar esgoto e todo o saneamento, e foi fechado e foi resolvido.
Só que ano passado foi percebido para os pesquisadores que o saneamento está pronto, mas não está ligado com as casas. Está pronto na rua. As ruas de Altamira têm saneamento. Só que essa ligação de 1 metro, 5 metros, 10 metros até as casas, na lei brasileira deve ser feito por os moradores. Mas óbvio que não tem condições de fazer, porque essa ligação é em torno de R$ 35.000 para cada família. Ninguém tem esse dinheiro em Altamira, quase ninguém, para fazer esse tipo de ligação, de conexão. Então, vem de novo um problema político. Quem que vai assumir isso? A Norte Energia não quer assumir, fiz o papel que ela tinha que fazer, estava lá na lista dos elementos que eles tinham que fazer, eles fizeram. A prefeitura não tem esses recursos, então o prefeito foi chorar em Brasília, ele recebeu uns recursos, parece que a prefeitura vai assumir essa conexão entre as casas e o saneamento, mas para fazer essa conexão tem que ser criada uma nova empresa, uma empresa privada. Essa empresa parece que foi feita por o prefeito. Então, o prefeito recebeu um dinheiro, decidiu inventar uma empresa para fazer essa conexão. E vamos ver o que está acontecendo aí atrás. E agora chegam as novas eleições municipais nesse contexto. E aqui são alguns exemplos, tem outros. A questão de saúde, de forma um pouco mais em termos de dados, aqui o número de óbito por acidente de trânsito, segundo as condições da vítima, você pode ver um aumento, claramente um aumento populacional, um aumento da mobilidade. As pessoas que receberam um novo trabalho, receberam dinheiro, muitas vezes a primeira compra é uma moto, e a moto no trânsito desorganizado, uma infraestrutura urbana que não está pronto para receber tantas pessoas e tanto trânsito, faz que aumentou de uma forma drástica os acidentes em os municípios que estão no redor de Belo Monte. Os mortes violentos por homicídios tiveram aumento, mais populações, mais violência, mais acesso a dinheiro e a armas e droga. Eu não vou fazer todo ciclo vicioso. Ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis, e aqui no caso de sífilis em gestante, é um dos elementos mais preocupantes, com a professora Márcia Grisotti, lá da UFSC, que a gente está trabalhando esse elemento, porque tive um grave problema de saúde nesse caso. O número de óbito em criança menor de 1 ano de idade, você pode ver de forma geral, diminuiu também. Tem novas infraestruturas, tem novos hospitais, tem populações novas que apareceram para tentar cuidar. Então, tem alguns elementos positivos. E essas informações sobre a questão de saúde são interessantes, porque precisa de dados, de informação, saber o que está acontecendo. A Norte Energia fala muito, na propaganda dela, que acabou os casos de malária na região porque eles fizeram uma política contra a malária. Mas se você fala com os agentes da malária, que já moravam lá nos anos 70, que lutava de fato contra a malária na Amazônia, na Transamazônica, eles falam que a malária não existe mais há uns 10 anos. Só que ninguém falava mais da malária, já foi. Então, não é uma política de propaganda bem feita, pode vender alguma coisa que não existe mais. E todas essas questões de saúde são ligadas também com os dados e as informações concretas. As perdas e os ganhos materiais e imateriais. É o final da questão dos resultados. Vocês podem ver aqui a evolução da área, da superfície urbana de Altamira entre 2005 e 2014, a partir de uma imagem satélite do Google. Você pode ver o aumento, e principalmente os novos bairros, aqui, que são construídos. No Nordeste, são bairros ligados à Minha Casa Minha Vida. O bairro, acho que Boa Esperança, mas ele tem um outro nome, que são Domingos. Lá no Norte, é o bairro do Jatobá, que vocês viram a foto. No total, em Altamira, foi 5 reassentamentos rural coletivos que foram construídos nas periferias para receber as famílias atingidas. Então, tive um grande aumento da superfície nas periferias. Aqui 1, 2, na verdade aqui são 2. 2, 3, 4. E o 5 deveria aparecer aqui, mas ainda está em obra. Então, uma grande evolução da cidade de Altamira. As perdas e os ganhos materiais são novas comunidades. Jatobá são famílias, são mais de 1000 casas.
Então, são famílias que vêm de toda a região, pessoas que não se conheciam. Então, apareceram igrejas, rapidamente, diversas igrejas informais, comunidades se reunindo, uma quadra esportiva que as crianças utilizam. São elementos de vida novas que foram se criando rapidamente. Aqui uma série de fotos para você entender as perdas que aconteceu. O Igarapé Altamira, que eu já estava falando, que está no meio da cidade de Altamira. Uma foto de 2014, onde você pode ver algumas casas em palafita. No fundo, as famílias moravam em situação bem precária, em cima da água, onde a água era insalubre, jogava o lixo diretamente na água. As crianças brincavam nessa água. Casas de madeira, com poucas infraestruturas, quase nenhuma. O mesmo local, em 2015, no início de 2015, já foi removido algumas famílias, já foi limpada um pouco ao redor do Igarapé Altamira, preparando a modificação urbana. O mesmo local, Altamira, no final de 2015, em outubro, não tem mais casas, foi tirada toda a vegetação, foi ampliado a cama do Igarapé Altamira para receber o reservatório. E aqui uma foto aérea, você pode ver aqui, todo Igarapé Altamira, com os APPs que eu estava falando, de cada lado. E aqui moravam muitas famílias em palafitas. E todas essas famílias foram removidas para aquele bairro do Jatobá, por exemplo. As perdas e os ganhos imateriais, as casas e comunidades abandonadas. Aqui são fotos do sul. Às vezes, uma comunidade é atingida para o reservatório, a subida da água. Só que não é toda a comunidade que pode ser atingida. Uma parte, uma metade. Então, uma metade das famílias vai embora, é forçada a migrar, e a outra metade fica. Mas fica em uma situação precária, difícil, porque a metade da comunidade foi embora, a população não tem mais. Então, por que o padre iria vir para uma comunidade onde não tem tantas pessoas? Como que faz para o transporte público continuar se não tem bastante crianças que vão para a escola? O dentista, no Rio Grande do Sul, tem muito isso. Ônibus de dentistas que vão nos locais, nas comunidades que precisam. E as comunidades que perdem populações tentam sobreviver. Também tem casos de casas abandonadas. Aqui no município de Curitibanos, um reassentamento rural coletivo, a família não quis morar aqui. Recebeu a casa, recebeu a terra, ficou um mês acampado e decidiu de ir embora. E largou a situação. A conclusão, não sei quanto tempo já estou falando. Tem tempo ainda. Para continuar a analisar as evoluções da sociedade quanto integra as obras de desenvolvimento, que seja barragem, estradas, trilhas de trem, porto, o porto de Rio Grande, por exemplo, a famosa trilha de trem transamazônica que os chineses querem construir a partir do Peru para o Brasil, para a Atlântica. Então, quais vão ser os impactos? A questão de São Francisco, do Rio São Francisco e da transplantação do Rio São Francisco, são diversas obras que se chama de desenvolvimento que têm impacto e como estudar isso e estudar os impactos sobre a sociedade. Pensar no melhoramento das condições de tratamento das famílias e as populações atingidas. A importância de reforçar os estudos ambientais e não suprimi-los. Tem um projeto de lei que prevê desaparecer qualquer estudo de impacto ambiental para esse tipo de construção. Seria um retrocesso imenso. Analisar as políticas energéticas e de uso dos recursos naturais, pensar qual é o papel da sociedade, a participação da população. Hoje a gente sabe que no sistema de IARIMA, a população tem um espaço de participação que nada é eficiente. Quando tem audiência pública, as empresas vêm apresentar, abrem o debate, fecha uma hora depois e não tem modificação nenhuma. E, na verdade, a audiência pública, na lei, é prevista antes da implantação para poder ser modificada dependendo da resposta da população. Na maioria dos casos, as empresas chegam com o projeto finalizado, pronto. Qualquer resposta pode aparecer na sala com o público, a sociedade civil, não vai modificar o projeto. Então, tem falhas e tem espaço deveria ter mais espaço para as populações locais participarem.
Repensar as interações entre as obras de desenvolvimento e os impactos escondidos, tá? A economia que estava falando, a economia em diversas escalas, em diversos prazos, a curto prazo e a longo prazo, a questão da corrupção, a questão da saúde, porque que parece, estudos falam que tem uma concentração do vírus Zika no Nordeste. Será que está ligado com algumas obras, tais o Rio São Francisco, outros elementos? Tem várias pesquisas que podem ser feitas nesse sentido. E aqui, para finalizar, eu botei algumas fotos das famílias e das evoluções, os palafitas de um lado e a casa do Jatobá depois. As famílias não é sempre tão ruim, não é sempre tão bem, tem diversos tipos de adaptações e de vidas, e as famílias na parte de baixo, na Transamazônica e no reassentamento rural coletivo, que eles tinham feito um filho, foi criado o filho no novo reassentamento depois da migração. Obrigado a todos pela participação e fico à disposição para as perguntas. A gente pode usar esse aqui. Isso. E aí, então, passo o microfone para quem da plateia quiser fazer alguma pergunta. Vamos... Tu tem aí? Então, tá. Então, vamos sentar aqui do teu lado. Vou só abrir, então, para ver se... Oi, boa tarde. Eu queria aproveitar para perguntar que você apontou o papel da ciência política e dos atores políticos. Assim, queria perguntar, já que, enfim, é uma área que me interessa mais, como que se dá essa escolha? Assim, porque me parece que a principal escolha do Brasil em termos de energia são as indústrias, perdão, são as usinas hidrelétricas. Então, eu queria perguntar como que se dá esse processo. É uma escolha que é mais política ou ela tem a ver mais com o potencial energético de cada país? Quero dizer, partindo de uma perspectiva comparativa, né, com outros países. Assim, como que se dá essa escolha de como que um país vai suprir as suas necessidades energéticas? Eu respondo um por um? Sim. Não, de fato, os recursos vão ditar o setor energético vai escolher o tipo de produção de energia que eles vão ter. São os recursos que vão ser o principal fator de escolha no início. Mas depois são políticas, porque um país que nem o Brasil, imenso, um país continente, como fala, tem muitos recursos, que seja água, vento, solo. Então, depois tem que escolher quais que vai decidir. Durante muito tempo, a energia hidrelétrica era a única que tinha sido utilizada, e principalmente no Sudeste. Depois que foi utilizado quase todos os recursos dos rios do Sudeste, preciso pensar, vamos fazer no Nordeste. Já foi feito. Ainda sobre a Amazônia. Vamos continuar fazendo na Amazônia ou vamos procurar outra fonte de energia? Eólica, solar, nuclear, já tem uma usina. Então, são escolhas. Dependendo das condições, do contexto geográfico, dos recursos naturais, depois vêm as escolhas. O Brasil tem uma empresa, a AEP, a Empresa de Pesquisa Energética. Junto com o Ministério das Minas e Energia, decide ao longo prazo qual é a política energética brasileira. Para mudar essa política é um elemento a longo prazo. Não tem como terminar daqui uns 5 anos, 10 anos, 15 anos com as usinas hidrelétricas escolhendo energia eólica. Isso é impossível. Não se faz desse jeito. Mesmo se tem desejos políticos atrás, não se faz desse jeito. E também, você da ciência política tem alguns elementos importantes. Tem alguns elementos, a gente sabe que grandes obras, tais Belo Monte, Sobradinho, são importantes nas economias nacionais. Sobradinho foi feito, que nem Itaipu, durante o governo militar. Foi o governo militar que decidiu construir essas grandes obras, que nem a Transamazônica, para
tentar dinamizar a economia para mostrar que estava acontecendo elementos. Belo Monte foi decidido o início da implantação de Belo Monte em 2011 e um pouco antes, quando a Dilma era ministra dos Minas e Energias, e um projeto que ela queria, que ela levou na ombra para acontecer. E o azar dela, que o dia que infelizmente tive o impeachment dela, ela estava lá em Altamira oficializando a abertura de Belo Monte. Muitas pesquisadoras acham que foi bem irônico, mas são desejos políticos também, mesmo no quadro e no contexto dos recursos naturais, que faz que algumas decisões são tomadas. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou, então, fazer pensar em voz alta um pouquinho, que eu sou de uma área da saúde e me suscitou algumas reflexões a diversidade de dados que tu trouxeste para nós com relação ao aspecto geográfico e toda a lista de coisas que envolve a construção de grandes obras, né? De grandes projetos, no caso que tu colocaste. E a questão que agora mesmo tu falou de que a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só, né? Ou seja, apostar que é tudo hidrelétrica ou que vai ser energia nuclear ou eólica, que seja. Então, a gente vai ter que contar com essa diversidade mesmo, mas independente da natureza de cada uma, todas elas têm uma coisa em comum, que ela é uma grande obra que depois vai sumarizar bastante o pessoal que vai trabalhar nela, e aí, então, fica uma herança de aspectos geográficos, de todas as ordens sociais, enfim, que têm que ser resolvidos, ou pela empresa que fez aquele impacto todo, ou pelo governo que tem que assumir esse custo. Então, algumas coisas eu fiquei pensando, achei muito interessante a tua palestra, no sentido de que ela trouxe esse aspecto interdisciplinar para nós, porque levantou. E aí, meu pensamento em voz alta é dizer da minha surpresa, porque a minha área não é a geografia. A geografia, para mim, ficou lá, como muitos aqui, ou alguns pelo menos, me perdoem se não tem nenhum, que a geografia, para mim, ficou lá na escola primária e secundária, né? E então, começar a reviver todos esses conceitos é muito importante, e isso, sem dúvida nenhuma, independente da área que a gente atue hoje, a gente tem que se preocupar com isso, porque é uma realidade do país, né? E questões que têm que ser resolvidas por trazerem para a sociedade uma série de problemas, mas também de soluções. Então, no que é o que tange a minha área, que é a área da saúde, eu acho que eu vou dar uma contribuiçãozinha bem breve, que tu falaste ali na questão da mortalidade das crianças, que reduziu, né? Em parte porque a infraestrutura com relação à saúde também teve um incremento, ainda que precário. Eu olhei os anos que tu apresentasse os dados ali de 2000 para cá. Lá no governo Fernando Henrique foi implantado o pré-natal nas gestantes, né? Então, no Brasil e nos países países desenvolvidos, a maior causa de mortalidade no primeiro ano de vida e durante a gestação vem a ser a hipertensão na gestação, né? E isso é monitorado e reduziu bastante seus números no mundo inteiro, justo pelo pré-natal. E essa foi algo que o Fernando, lá no governo do Fernando Henrique, e depois o governo do presidente Lula e agora da Dilma, mantiveram esse programa, que é do acompanhamento pré-natal trimestral. Então, todo trimestre a gestante tem
direito ao acompanhamento por exame de imagem, né? Então, a ecografia para detectar problemas. E isso trouxe esse avanço. O que eu notei nos dados, e eu estou falando isso porque eu também trabalho com esse tipo de coisa. Então, infelizmente, a gente, né, tenta achar ali o seu né, nicho de entendimento. Mas, enfim, tu mostrou que era alto, veio caindo, mas ele está baixo, mas ele não consegue baixar mais. E é outra preocupação, porque esse programa ele é direcionado para a gestante e acaba tendo reflexo no primeiro ano de vida, mas aí teria que ser levantado também a causa-morte dessas crianças para a gente saber se daí não seriam doenças, como agora, por exemplo, né, o caso do Zika, enfim, de outros mosquitos, que faz, com certeza, tem uma sobreposição nisso, né, porque está mexendo com água. E aí vem a questão da proliferação do mosquito. Não sei se tu teria alguma... Sim, para completar um pouco, dar um exemplo interessante. Lá no Jatobá, no Novo Bairro, conversei no posto de saúde com essa médica cubana, que é uma personagem. Eu estava explicando que o maior problema que ela tinha com as crianças era diarreias e com as famílias. E diarreias é problema de estômago. Saneamento. E ela falou que, na verdade, eu tinha infraestrutura, todas as casas tinham água, mesmo se a qualidade da água não era das melhores, a maioria do tempo era boa, só que ela percebeu que era um tipo de prática. As populações que moravam nas palafitas, que jogavam lixo na água, hoje jogam lixo no chão, na frente da casa. E não tinha costume de guardar os lixos. E as crianças brincavam nesses lixos, brincavam no lixo onde hoje tem um cachorro também que está brincando lá. E, na verdade, ela estava explicando que o comportamento das famílias tem que se adaptar aos novos locais de vida, e isso, pouco a pouco, vai fazer mudar os problemas de saúde que ela tem. Ótimo. Eu ainda tenho, não sei se vocês ainda... Posso passar a palavra, senão ainda tem mais uma coisinha para perguntar. Essa coleção esse levantamento de evidências que tu levantaste, que eu acho muito interessante por causa da diversidade que tu colocaste com relação ao problema único que seria implantar uma barragem para se ter energia, que é uma coisa necessária para todos nós. Estamos aqui usando essa energia e isso tem um custo, né? E então eu te pergunto, tu que está entendendo desse assunto, esse caminho que o Brasil fez, né, com relação aos outros países que também passaram pela mesma trajetória, têm os mesmos objetivos, ou seja, todos nós temos que ter energia independente do nível de desenvolvimento do país. Como é que é esse problema nos outros lugares, nos países desenvolvidos e nos menos? É pior, melhor? Só porque eu fiquei com uma sensação assim que o problema é tão grande que parece assim, nós não vamos arrumar nunca esse negócio, né? Então, e aí a gente fica assim, será que isso é o brasileiro que enfim, e como é que me ajuda? Eu mostrei alguns exemplos positivos, tem famílias que ganharam na lotérica com essa coisa. Não é tão grave assim. Não, existe de fato um problema. Eu não sei se dá para falar assim, isso não é um elemento de pesquisa, mas uma sensação minha. Um dos problemas que pode acontecer é a utilização dos recursos e o capitalismo um pouco feroz que existe no Brasil. Uma empresa que constrói uma barragem que nem Belo Monte, na Nova Energia, tem muito dinheiro, tem muitos recursos. E recursos do BNDES, que são recursos da população brasileira, que vem dos impostos. E a Norte Energia quer construir a barragem, quer produzir energia. Por que isso? Porque vai chegar lucros. Isso é importante para ela. Segundo elemento, por que ela quer rapidamente produzir energia? Porque tem um contrato com o governo de construir essa barragem. E cada mês que ela passa o prazo final de construção da barragem, que a barragem não está pronta, ela vai pagar uma taxa, um juro, diretamente para a ANEEL, porque ela não está produzindo energia para o sistema interligado nacional. Então já tem um conflito. De um lado, o Brasil, acho que não... Tem várias pessoas que falam que não pode ser construída uma barragem desse tipo tão rápido,
sem se preocupar da população, mas do outro lado, se não está sendo feita assim, vai pagar juros e vai ter que pagar. Então a empresa quer fazer o mais rápido possível. Faz sentido no lado econômico. Um dos elementos lá em Belo Monte para tentar acalmar a população e resolver o problema foi criado o PGDRS, o PDRS Xingu, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Xingu. Por isso foi colocado para Brasília 250 milhões de reais, um plano de 30 anos, para várias medidas. E foi chamada a população local, a sociedade civil, os ministérios, as ONGs, todo mundo para vir participar desse elemento. Acho que faz 2, 3 anos que está acontecendo e parece que já metade do dinheiro já foi utilizado. Era um plano de 30 anos. Então falta planejamento. Um dos maiores problemas que eu estou percebendo nos estudos sobre os impactos é a questão de grandes obras de desenvolvimento e um planejamento, que nem a questão do hospital. Todo mundo sabia que iria chegar muita população para vir construir a barragem. Por que esse hospital não ficou pronto 2 anos antes, ou no momento que iniciou a construção da obra? Só agora que está pronta, nem está sendo utilizada, e já é o final da obra. Já a maioria dos efetivos dos funcionários foram embora e o hospital não está pronto. É só uma questão de planejamento. Começaram antes para preparar o que vai acontecer. Porque a construção de barragem não é nova, que seja no Brasil desde os anos 50, 60, no mundo inteiro, faz mais de 100 anos. E esse problema acontece no Brasil, mas acontece em outros países também, obviamente. Na Tailândia, tive várias barragens que deu problema. Na África, não são os governos africanos que constroem as barragens na África, são os chineses. E os chineses constroem de uma forma rápida, racional, efetiva. Depois que está pronto, vão embora. Porque eles não têm compromisso quase nenhum. Então tem questão de corrupção atrás também e tem formas de fazer as coisas. Estava conversando alguns dias atrás com o professor Roberto Verdum da URGS na geografia. Ele me deu um exemplo de um parque eólico aqui em Xangri-Lá, no litoral gaúcho, que foi instalado o parque de uma forma bem diferente porque é uma empresa japonesa. E a empresa japonesa vem com as ideias delas, com a política ambiental e de compensação dela. E, bom, não vou descrever todo o trabalho que está sendo feito lá, mas era bem interessante. Só que é uma lógica diferente da aplicação da implantação da obra. Perfeito. Acho que a gente teria mais coisas para perguntar, mas, enfim, acho que também a gente está na nossa hora aqui e é ideal que a gente mantenha esse encontro que começa às 5h30 e termina às 19h. Então, eu queria agradecer as contribuições, enfim, esclarecimentos do Guilherme. Obrigado. E parabenizar pela qualidade do trabalho que ele vem desenvolvendo, que é importante para nós, e é surpreendente também que a gente tenha uma pessoa que é, né, de origem, no caso, francesa, e está aqui entendendo a fundo dos problemas do Brasil e contribuindo com isso conosco. Então, queria agradecer também a presença de todos, convidar para o próximo fórum, né, que trará outras questões no dia... Me ajuda um pouquinho, Alice. 27 de setembro, aqui mesmo. Então, a gente vai enviar, como sempre, o convite, né, da temática que vai ser abordada. Queria agradecer, então, a todos e parabenizar o Guilherme pelo estudo e continuar trazendo aí resultados para nós. Vamos ver se melhoramos as coisas. Né? Obrigado.